Opa! Bora praticar? Chegamos à parte 3 do Bora Praticar com Fang, Kafka, Docker, MongoDB e Spring Boot. Vou fazer um overview rapidinho do que já fizemos. Na parte 1 e 2, criamos a API endereço, onde a API endereço, recebendo uma solicitação do cliente com o número de CEP, complemento e número, consome o serviço de CEP, envia para o tópico endereço cliente. E a partir de agora, na parte 3, vamos criar uma nova API. A API cliente vai consumir os endereços gravados em forma de mensagem no Kafka. Em seguida vai gravar no banco de dados NoSQL MongoDB, que foi o banco de dados que vocês escolheram. Então, o escopo da parte 3 fica voltado em consumir e persistir as mensagens gravadas no tópico endereço cliente. Para iniciar o nosso desenvolvimento, vamos para o nosso primeiro passo. No Spring.io, vamos baixar o nosso projeto. Chamei o projeto de cliente. Como nosso objetivo é consumir e gravar no banco de dados, precisamos das seguintes dependências: Spring Web, Lombok, Spring Kafka e Spring MongoDB. API endereço cliente, gerando. Vamos descompactar. Pode excluir o zipado. Vamos importar agora para o IntelliJ. Com o projeto importado, vamos começar a criar nossa estrutura. Primeiramente vamos criar nosso application YAML. Podemos deletar o application property. Voltando um pouco para a gente se situar, a primeira parte que vamos fazer é consumir as mensagens do tópico. Com o application YAML criado, podemos observar algumas propriedades padrões conforme documentação do Kafka. Diferente da prática anterior, que aqui era o producer, agora o atributo principal é o consumer. E o Bootstrap Server, novamente apontando para a porta 9092. Ganhamos mais duas propriedades, o Group ID e o Auto Offset Reset. E aqui são as configurações padrões conforme a documentação do Kafka, né? De serialização e deserialização de mensagens. Aqui embaixo está o nosso tópico, que é o mesmo do producer, diferente que aqui agora a gente vai consumir. E aqui nós temos a porta 81, porque o serviço de endereço funciona na porta 8080. Vamos criar um pacote chamado Listener. Vamos criar uma classe endereço cliente. Vou criar o logzinho aqui. Com a classe endereço cliente criado, já conseguimos consumir as mensagens do tópico do Kafka. Vou explicar um pouco como poucas linhas de código conseguem consumir as mensagens gravadas no tópico endereço cliente. Na anotação Kafka Listener, passamos o tópico endereço cliente e o grupo que ficará responsável em consumir as mensagens. Na parte prática 2 do vídeo, demonstrei como subir um ambiente Kafka. Aqui na parte 3, vamos só consumir as mensagens gravadas no tópico. Como podemos ver, não existe nenhum tópico nesse momento. Na prática anterior, eu gravei alguns endereços no tópico, mas agora na parte 3, para a gente ver um fluxo completo, deletei os tópicos e as suas mensagens, como podemos ver aqui no dashboard. Vamos subir a aplicação produtora. O endereço application. Modo debug. Com a porta 8080 funcionando, podemos testar o serviço produtor. Podemos ver que não tem nenhum tópico. Vamos enviar uma requisição com este CEP, complemento e número. Recebemos o retorno, o endereço completo, o CEP, a rua, o complemento, o bairro, a localidade, a UF e o número. Vamos olhar no dashboard, atualizando. Podemos observar que já foi criado um tópico, endereço cliente. Nesse tópico podemos ver a mensagem, clicando em Message.
ou seja, mensagem gravada. Vamos criar mais uma mensagem. Enviamos mais uma mensagem, endereço completo, verificando no dashboard. Mensagem. Duas mensagens. Agora vamos seguir para o consumo dessas mensagens. Podemos ver que aqui não tem nenhum grupo de consumo ainda. Ó. Quando eu subir a aplicação, ele vai criar um grupo ID aqui. O grupo ID é de escolha do cliente. Pegar a classe principal do projeto consumidor, que é o cliente application, e executar. Modo debug. Podemos observar que as duas aplicações agora estão online. Tanto a produtora quanto a consumidora. A consumidora já leu a mensagem, ó, podemos observar aqui no console. As duas mensagens foram lidas. Podemos verificar no dashboard. Clicando no tópico endereço cliente, podemos verificar que foi criado o Group ID. O Group ID é o nome que demos no arquivo de propriedade. E a informação de 0 quer dizer que não existe nenhuma mensagem pendente de leitura. Duas mensagens chegaram e duas consumidas. Duas mensagens. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um teste aqui. Vamos quebrar a aplicação. Vou dar um stop somente na aplicação consumidora. A aplicação está parada. Vamos mandar mais duas mensagens. Pronto, enviamos mais duas mensagens com a aplicação consumidora parada. Dá um refresh. Aqui a informação é que temos 4 mensagens. De fato, temos 4 mensagens. Podemos voltar no tópico. E aí aqui agora temos 2 mensagens pendentes de leitura para esse Group ID. Se caso essa aplicação de nota fiscal fosse desenvolvida, bastava alterar o nome do Group ID e ela também poderia consumir a mensagem da fila. Por exemplo, lá colocava um Group ID nota fiscal, um Group ID estoque e todas as APIs faziam a leitura das mensagens, cada um com seu Group ID. Vamos startar novamente a API consumidora. Podemos observar que as duas últimas mensagens também foram lidas. E se a gente verificar no dashboard, não existe mais mensagens pendentes de leitura. E agora, vamos para a melhor parte, gravar as mensagens no banco. Para gravar as mensagens no banco, vamos criar um model. Criado um model com os mesmos atributos da mensagem que contém o endereço, com exceção do ID, que adicionei para o controle do armazenamento no MongoDB. Documents representa a entidade, né, entre aspas, do banco MongoDB. Com o model endereço representativo do banco MongoDB criado, vamos criar nosso arquivo de configuração do MongoDB. Criamos um arquivo mongo.xml. Esse é o arquivo de configuração do Mongo, necessário conforme documentação do Mongo, para a utilização do Mongo Template. Aqui a gente usa lib do Mongo Template, referencia o Mongo, aqui vai ser o nome da nossa database, cliente _ database, e aqui é onde eu vou colocar o nosso repositório. Falando em repositório, vamos criar o nosso repositório. Em nosso repositório, somente criei uma interface, endereço repository, estendendo o Mongo repositório com o nosso objeto representativo de endereço. Para que o nosso endereço repositório funcione, precisamos passar
as propriedades de comunicação com o MongoDB. Então vamos no nosso arquivo application e adicionamos as configurações de comunicação. Authentication Database é como vamos nos comunicar com o banco. Usuário root, password, nome da database, a porta 27017 e nosso ambiente que está localhost. Aí você deve estar se perguntando, sim, mas cadê o banco MongoDB? Então vamos preparar esse ambiente. Para preparar o ambiente do MongoDB, vamos criar um arquivo Docker. Aqui é o Kafka, que já preparamos na prática anterior. Nesse momento vamos criar o MongoDB Docker Compose. Vou explicar um pouco. Vamos subir uma imagem de interface gráfica do Mongo Express. A porta 8085 apontando para a porta 8081 do container, ou seja, a nossa porta exposta vai ser 85, né, o final. O usuário Meditech, o password Meditech @123, a porta do Mongo 27017, que é a porta padrão. O usuário root do Mongo root e o password o mesmo. Linkando, né, com o container do Mongo, fazendo o link. Criamos uma network de comunicação. Dessa vez vamos utilizar o Restart Always. Dessa forma, mesmo que você reinicie sua máquina, o container não vai parar de funcionar. Após o reinício da sua máquina, ele vai restartar automaticamente. Aqui embaixo, a imagem do Mongo. Passamos as duas variáveis de ambiente de usuário e senha. Informamos a porta. Diferente dos outros containers, se você matar o container, o que acontece? Todas as informações que tiver naquele container, ele vai ser perdido. Porém, como a gente está falando de banco, no Mongo criou o volume para que a gente não perca os dados após reiniciar. A mesma network e também o Restart Always. E aqui, de fato, é a criação da network. Desta forma, podemos executar o MongoDB Docker Compose. Comando para verificar os containers ativos. Podemos verificar que os únicos containers que estão que estão ativos, são os containers da prática anterior. Podemos verificar que estamos no repositório, onde se encontra o arquivo mongodb docker compose.yaml. Comando para executar o nosso Docker Compose, com o objetivo de subir os nossos containers Mongo. Containers app, vamos limpar a nossa tela, verificar os containers ativos novamente. Agora podemos observar que já temos os nossos dois novos containers, o Mongo Express e o Mongo. O nosso Mongo Express está na porta 8085. Ao tentar acessar localhost 8085, vai ser solicitado usuário e senha. Vamos informar então o usuário e a senha do Mongo Express configurado previamente em nosso arquivo Mongo Docker Compose. Podemos observar na interface gráfica do Mongo que já possuímos 3 databases, porém são as databases padrões do Mongo. Com o Mongo disponível, podemos voltar para o desenvolvimento da nossa aplicação. Agora vamos criar nosso pacote Service. Dentro do pacote Service, vamos criar nossa classe endereço Service. Em nossa classe Service, chamei o repositório criado anteriormente. Criamos um método para persistir no Mongo, retornando o próprio endereço recebido. E também criamos outro método para listar os endereços já armazenados. Desta forma, poderíamos já utilizar o método de salvar lá no nosso listening. Mas vamos criar um controller para testar nossos métodos. Criar um pacote controller. Dentro do pacote controller, vamos criar nosso endereço resource. Em nosso endereço resource, disponibilizamos o endpoint endereço. Vamos utilizar o endereço service para listar e salvar os novos endereços. Criei o método salvar endereço
com o tipo postmap, recebendo o nosso model de endereço, nosso service salvando o nosso endereço e em seguida retornando o endereço salvo. Também criei o método getListaEndereço para que a gente possa verificar os endereços já armazenados em nosso banco MongoDB. Chegando aqui, podemos executar nossa aplicação consumidora. Na classe principal, Cliente Application, vamos executar em modo debug. Se você chegou até aqui, porque você está gostando da nossa prática, então não esqueça de deixar o seu like. Com as nossas duas aplicações ativas, podemos fazer os testes. Podemos ver aqui ó, que ele fez a conexão com o Mongo e estamos com nossa API na porta 8081. Esse endpoint aqui é para o serviço da API 1, né? A API de envio, a produtora. Esse daqui é o endpoint da nossa API consumidora, né? Podemos fazer um teste. Podemos observar que não tem nenhum dado gravado. Então, para a gente testar, para ver se está gravando no banco, vamos enviar esse payload para testar o nosso banco de dados. Retornando o objeto com ID preenchido, ou seja, status 200, ok. Então vamos olhar, a gente já pode consultar também com outro endpoint, que é o get, na mesma porta. Ele já retorna. Podemos consultar também o dashboard. Se a gente atualizar, ele criou o cliente. Podemos observar que ele gravou, né? Pelo nosso endpoint, né? Dessa forma podemos plugar agora o nosso serviço no MongoDB. Podemos chamar esse mesmo serviço. Voltamos aqui no Listeners e complementamos. Agora o Listeners vai consumir a mensagem, logar a mensagem, converter a mensagem em um objeto do tipo endereço e enviar para o nosso service. E depois logar novamente nosso endereço salvo na base. Vamos restartar a aplicação. Com as duas aplicações restartadas e o nosso listener já esperando, aguardando qualquer mensagem chegar, podemos testar. Vamos enviar uma mensagem para a fila do Kafka com o endereço completo, baseado nesta requisição, e ver se ele grava no banco de dados. A mensagem que ele deve guardar está no banco de dados é essa aqui, ou seja, é o CEP, Rua Alexandre Dumas, teste 1, Chácara Santo Antônio e o número 1234 com essas regiões. Vamos verificar no banco de dados. Duas mensagens, Rua Alexandre Dumas, Rua das Artes foi aquele nosso teste, Rua Alexandre Dumas com teste 1, as duas mensagens aqui. Se você clicar na mensagem, você vê com mais detalhe, o ID, localização, enfim. Pode voltar, pode deletar, pode editar. Vamos enviar mais algumas. Então podemos ver, enviamos algumas mensagens. Podemos observar que tanto o produtor como o consumidor está funcionando normalmente, produzindo e consumindo mensagens e armazenando no banco. Então, chegamos ao nosso final do desenvolvimento das nossas APIs, com o objetivo concluído da seguinte forma: recebemos as requisições dos clientes com CEP, complemento e número, consumimos uma API com Feng, API de CEP, armazenamos no tópico endereço cliente no Kafka, desenvolvemos a API consumidora, que consumiu os endereços gravados em forma de mensagem e persistiu no banco MongoDB. Já que chegamos ao final da parte 3, quero agradecer a galera que está acompanhando forte aí, que está praticando, e pedir para que deixe seu like, compartilhe com seus amigos e continue nos seguindo. Muito obrigado e até a próxima.